Cleópatra é uma figura histórica extremamente intrigante, conhecida por sua beleza, mas sua história vai muito além disso. Ela era uma mulher de grande inteligência e ambição, que desempenhou um papel significativo na história do Egito e do mundo antigo. Cleópatra, apesar de sua origem grega, fez parte da realeza egípcia como membro da família ptolemaica, que governou o Egito após a conquista de Alexandre, o Grande. Sua habilidade em se envolver com algumas das figuras mais poderosas do mundo antigo, incluindo generais de Roma, é uma prova de sua astúcia política. A história de Cleópatra, suas relações e, finalmente, sua morte, tem um impacto duradouro na história da civilização. É um assunto fascinante para exploração e compreensão, pois revela as complexidades da política, poder e relações pessoais no mundo antigo. A história da origem e vida de Cleópatra é repleta de complexidades e intrigas. Ela nasceu na família grega da dinastia ptolemaica, que governava o Egito na época, e a consanguinidade era comum entre os membros da realeza. Seus pais eram meio-irmãos, o que era uma prática comum na época para preservar a linhagem nobre. Ela ascendeu ao trono egípcio aos 18 anos, e de fato, casou-se com seu irmão mais novo, que tinha apenas 10 anos na época. Essa união, que era esperada para unir o poder, na verdade, acabou causando conflitos e divisões em seu governo. Cleópatra demonstrou sua ambição e determinação ao não estar disposta a compartilhar o trono com seu marido e ao remover seu nome de documentos legais e moedas que a representavam politicamente. Ela era uma figura complexa e multifacetada, longe de ser uma rainha amorosa ou uma figura típica de contos de fadas. Ela era conhecida por sua beleza, mas também era extremamente inteligente e politicamente astuta. Ela teve relacionamentos tumultuados com figuras poderosas como Júlio César e Marco Antônio, e desempenhou um papel importante na política da época. Sua história é uma das mais intrigantes da história, e suas ações e decisões políticas moldaram o curso dos eventos em sua época. Portanto, a compreensão de Cleópatra vai além de simples estereótipos e requer uma visão mais profunda de sua vida e legado. Cleópatra era realmente uma mulher notável, conhecida por sua vasta gama de conhecimentos, que incluía filosofia, matemática e astronomia, bem como sua fluência em vários idiomas. Sua habilidade com idiomas era uma de suas maiores vantagens na política, permitindo que ela participasse de discussões sobre política e economia em qualquer ambiente. Ela desafiou as restrições de gênero de sua época, fazendo tudo o que seus colegas homens faziam, enquanto ainda mantinha sua feminilidade. Apesar de seu intelecto e habilidades, sua relação com seu marido, que a exilou para a Síria, a levou a momentos difíceis. No entanto, Cleópatra era incrivelmente resiliente e não estava disposta a desistir. Sua reunião com Júlio César, através de seu assistente Apolodoro, desempenhou um papel crucial em sua busca pelo trono. Ela percebeu que sua aliança com o general romano poderia ser sua chave para recuperar o poder. Cleópatra demonstrou sua astúcia ao se esconder dentro de um tapete real, que foi entregue a Júlio César como um presente especial. Isso permitiu que ela se aproximasse de César sem ser vista e o impressionasse com sua inteligência e charme. Sua relação com Júlio César é uma parte fascinante de sua história e desempenhou um papel significativo em sua busca por poder. Cleópatra é uma figura histórica verdadeiramente poderosa e intrigante, cuja vida é repleta de reviravoltas e eventos notáveis. A relação entre Cleópatra e Júlio César era mais do que apenas uma paixão ardente, eles também se tornaram aliados estratégicos. Enquanto a história não é clara sobre se Cleópatra era realmente amante de César ou se o seduziu com sua personalidade envolvente, o resultado foi um filho chamado Cesário, ou Ptolomeu César com raízes egípcias. A conexão entre Cleópatra e Júlio César desempenhou um papel significativo em sua busca pelo trono. Júlio César liderou seu exército romano para derrotar Ptolomeu XIII, irmão de Cleópatra e marido anterior. Com isso, Cleópatra retomou o controle do Egito, desta vez ao lado de seu irmão Ptolomeu XIV. No entanto, ela não hesitou em envenenar Ptolomeu XIV para assegurar que seu filho, Cesário, pudesse governar ao seu lado. Esse movimento implacável tinha motivações políticas, protegendo seu filho e garantindo seu domínio. O relacionamento de Cleópatra com Júlio César não apenas irritou os romanos, mas também os intrigou.
Embora os romanos estivessem descontentes com uma estrangeira no poder, o fato de que a relação entre Cleópatra e César deu certo também serviu de inspiração, talvez, para as mulheres romanas, em vez de ser um tabu. No entanto, o relacionamento entre Cleópatra e César não durou muito. Em um evento trágico, Júlio César acordou para encontrar um bilhete de Cleópatra que sugeria que ela estava morta. Isso o levou a cometer suicídio, causando grande desespero. A história de Cleópatra está repleta de reviravoltas e tragédias que a tornam uma figura histórica intrigante e complexa. Cleópatra foi profundamente afetada pela morte de Júlio César, e seus amigos a levaram rapidamente a um túmulo, onde Júlio César estava à beira da morte. Ele deu seu último suspiro em seus braços, e ela se cobriu com o sangue dele. Embora tenha deixado Roma triste, ela continuou a promover relações políticas com os romanos, apesar da desconfiança dos egípcios. No entanto, sua vida amorosa não terminou com a morte de Júlio César. Cleópatra foi chamada por outro general romano, Marco Antônio, que era o amigo mais próximo de César. Marco Antônio procurou Cleópatra para descobrir se podia confiar nela, já que ficou impressionado com a maneira como ela conquistou o coração de seu amigo mais próximo. Cleópatra realizou um encontro real com Marco Antônio, talvez para atrair sua atenção ou avaliá-lo como líder político. Suas verdadeiras intenções não eram claras, mas a história revela que Marco Antônio se apaixonou profundamente por ela. Eles demonstraram seu amor com imprudente abandono, e, em um arroubo de paixão, voltaram ao Egito e iniciaram uma vida de festas e celebrações. Eles organizaram festas ruidosas que ficaram conhecidas como o Clube dos Inimitáveis Fígados. As pessoas chamavam Cleópatra de uma reencarnação de Ísis, a deusa egípcia. A relação entre Cleópatra e Marco Antônio foi notória por seu excesso e luxúria, o que às vezes causava preocupação entre os romanos. Ambos estavam profundamente apaixonados e desfrutavam de sua paixão e festividades, mas esses excessos acabariam tendo graves consequências. A guerra entre Cleópatra e Otaviano foi desastrosa para ambos. A derrota dos exércitos de Marco Antônio levou à sua morte. Cleópatra, após a morte de Marco Antônio, optou por cometer suicídio para evitar ser capturada e levada para Roma como um troféu de guerra, o que teria sido uma humilhação insuportável para ela. Sua morte marcou o fim de uma era dramática na civilização humana, com o colapso do domínio do Egito e do Império Romano. Isso também deu origem a várias outras civilizações menores que existiram até os tempos atuais. Cleópatra é lembrada como uma figura icônica que inspirou muitas mulheres ao longo da história. Ela é um exemplo de alguém que estava disposta a lutar incansavelmente pelo que acreditava e não aceitava a derrota. Sua vida é cheia de intrigas políticas, paixões intensas e momentos dramáticos que a tornam uma das figuras mais cativantes da história. Sua história continua a fascinar e inspirar as pessoas até os dias de hoje. A história de Cleópatra é uma mistura de triunfo pessoal e tragédia política. Seus relacionamentos com Júlio César e Marco Antônio tiveram um impacto significativo no mundo antigo, desencadeando uma série de eventos que levaram a conflitos, batalhas e reviravoltas políticas. Ela era uma figura complexa que desempenhou um papel fundamental na história de Roma e do Egito. Seus relacionamentos com esses generais romanos desencadearam uma série de consequências que afetaram tanto Roma quanto o Egito, levando a uma guerra civil e ao colapso de seu próprio poder. Sua determinação, inteligência e influência política tiveram um impacto duradouro na história e na cultura, tornando-a uma das figuras mais intrigantes do mundo antigo. Cleópatra é lembrada não apenas por sua beleza, mas por sua habilidade política e pelo tumultuado período em que viveu. Sua história continua a cativar e intrigar as pessoas, e seu legado perdura até os dias de hoje. E assim, exploramos um território de mistérios que desafia as fronteiras do conhecimento e nos leva a descobertas emocionantes a cada vídeo. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdo incrível como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo.